Mais uma vez, nós estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Estamos no livro de Mateus fazendo um estudo cronológico do Novo Testamento. E agora nós estamos falando do nosso Todo-Poderoso, o que nos traz a paz, que nos salva, Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui transmitindo a história dele, porque o Novo Testamento, os primeiros capítulos, é falando da história do que revolucionou todos os tempos, do Messias, o Salvador. E eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o único que pode nos trazer a verdadeira prosperidade com abundância, a verdadeira paz, a verdadeiro equilíbrio. Se nós conseguirmos sermos imitadores dele, nós sempre seremos mais do que vencedores, pois nós estamos aqui na história do nosso Senhor Jesus Cristo, no período que ele viveu aqui como homem, provando para mim e para você que nós somos pessoas que erramos por opção, desde lá de Adão e Eva até hoje. Nós somos desequilibrados por opção, porque nós somos imagem e semelhança do Pai. E ele trouxe Jesus Cristo até nós, para que nós possamos sermos imitadores dele. Ele permitiu que o Filho dele se fizesse homem e habitasse entre nós, para provar para nós que Adão errou por opção. Adão desobedeceu por opção, porque Jesus sempre deixava bem claro: Pai, faça a tua vontade em minha vida. E olha para vocês verem, Jesus como ser humano, ele sabia, ele tinha memória que ele também era Deus, mas ele abdicou de todos os seus direitos de Deus e se fez homem humilde e tomou tapa na cara e foi humilhado e foi todo esquartejado de couro. E ele, pela obediência, não foi porque ele quis, não, obediência ao Pai. Por isso que servir a Deus, o principal é o princípio de autoridade, é ser obediente. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então nós, aqui agora, estamos fazendo esse estudo, estamos vendo a história dele, desse período que ele viveu, não como Deus, mas como homem, e homem humilde, para provar para nós que nós temos a opção de obedecer e de não obedecer, de seguir a Deus ou seguir o velho homem, o Adão, o que desobedeceu. Então, depois de Jesus Cristo, ele nos deu a oportunidade de escolher céu ou inferno, de ser salvo ou condenado, porque ele provou para nós como homem sempre. E que nós vamos falar aqui agora, e vocês aí que estão entrando, sejam bem-vindos a essa live, onde a palavra de Deus toca fundo no coração e transforma a vida, porque a palavra de Deus, ela é viva, e nós, como cristãos, temos que ser pedras vivas na presença de Deus. Quando Deus fala que nós somos a igreja, é por isso, porque depois de Jesus Cristo, cada um de nós é a igreja, nós somos pedras vivas. É claro, irmãos, que nós precisamos do tempo de pedra para nos reunir, nós precisamos estar aqui igual nós estamos aqui, porque Jesus falou que ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então, se nós não nos unirmos, não tem como ter o corpo, porque Deus criou cada pessoa para um dom, uns para pregar, outros para fazer caridade, outros para coordenar. Então nós temos que trabalharmos junto. É claro que o cérebro é Jesus Cristo. Todos nós, para conseguirmos unirmos e sermos verdadeiramente representantes de Cristo aqui nessa terra, nós temos que ter a consciência que nós temos que ser unidos e identificar qual parte do corpo de Cristo que nós somos e trabalhar
unidos com os outros, como a mão trabalha nosso corpo aqui, mão, pé, olhos, ouvidos, boca, nariz. Imagine se a boca quiser ter a função do nariz, imagine se o ouvido quiser ter a função dos olhos. Tudo funciona ordenadamente, não apenas no corpo. É isso que Jesus nos ensinou e até hoje nós não aprendemos. É tanto que tem mais de 10 mil igrejas falando que faz parte do corpo de Cristo. Por quê? Porque nós não, na verdade, no nosso seguimento a Cristo, tem muitas vezes que nós somos orelha e queremos ser nariz. Muitas das vezes nós somos olhos e queremos ser boca. Nós somos pé e queremos ser cabeça. Nós às vezes queremos tomar até o lugar de Cristo, não só do outro irmão, mas até de Cristo, porque nós às vezes queremos ser a cabeça. E Jesus deixou bem claro que a cabeça da igreja é Ele e todo o outro corpo somos nós. Então, quanto mais nós entendermos isso com a história de Jesus, aqui que nós estamos hoje nesse estudo, mais nós vamos conseguir ser imitador dele. Agora vamos aqui ao estudo. Hoje o Senhor nos chama para refletir sobre um momento decisivo na vida de Jesus, o deserto. É no deserto que Ele nos ensinou que nós aprendemos. Em Mateus 4:1 está escrito: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, se ele foi tentado pelo diabo, tem gente que não tem medo de falar o nome diabo. Ah, não, nós não podemos falar de diabo, não. Oh, que medo. Não, nós somos, para nós provarmos para Deus que nós somos de Deus, nós temos que ser tentados pelo inimigo. Nós temos que lutar contra o inimigo. É claro que ele vai nos ajudar, que nós sozinhos não temos a capacidade de lutar, porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, não é contra pessoas, situações. A nossa luta é contra o diabo, que é o nosso adversário, e todo o poder das trevas, espiritual e invisível, mas que Deus nos ajude, como ajudou Jesus nesse período aqui que ele era homem. Imagine só o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, sendo levado para o deserto, não para descansar, mas para ser provado. Quantos de nós também estamos passando por esse deserto? Quantos de nós estamos nesse deserto e acha que Deus nos abandonou? Jesus, o Filho de Deus, ficou 40 dias e 40 noites ali por conta de nós, por remissão do nosso pecado. E ele ficou ali sozinho, lutando, e o inimigo ainda lá tentando fazer ele desviar, desobedecer o Pai. Quando na verdade ele está nos preparando para algo maior. Então muitas das vezes quando nós estivermos no deserto, nós não devemos murmurar, porque nós temos que lembrar que o próprio Jesus viveu lá no deserto 40 dias, e ele sabia que aquilo ali era uma preparação para o ministério dele, para os 33 anos que ele ia viver aqui, para os 3 anos do ministério dele, para que ele tivesse, que através do sofrimento, da dificuldade, ele conseguisse a visão para poder seguir o ministério dele, porque naquele período ali ele não era Deus, ele era homem, tinha abdicado todos os direitos de Deus, então ele tinha que passar pelo deserto para ele ter experiência e poder vencer todos os obstáculos, porque ele sabia que tinha uma cruz para ele enfrentar por conta de nós, ele sabia de tudo, e Deus também deu livre-arbítrio para ele. Ele poderia em qualquer momento ele desistir, e hoje nós não teríamos o direito, e ele não seria tão honrado como ele é hoje. Ele continuaria sendo Deus, mas não teria cumprido o propósito, mas pela obediência ao Pai, hoje ele cumpre o propósito e nos dá o direito à salvação. Em Lucas 4:5, o inimigo mostra a Jesus todos os reinos do mundo e diz: dar-te-ei todos esse poder e a sua glória. Então, muitas das vezes nós trocamos a nossa comunhão com Deus. Ele não trocou como homem naquele momento por todo que o Satanás. Isso aí também prova que o inimigo das nossas almas, ele é capaz
aqui nesse mundo, de oferecer tudo que nossa carne, o velho homem, o velho homem que é nós aqui, que veio de Adão, antes de aceitarmos Jesus como o único e verdadeiro Salvador, ele é capaz de dar todo o reino, todo o poder para as pessoas glorificar Ele, e tem muitos que caem nessa cilada, e muitas das vezes por muito pouco, às vezes por um prato de lentilha, como o irmão de Jacó perdeu toda a sua geração, seu poder, por conta de um prato de lentilha. Muitas das vezes Satanás nem precisa de dar muita coisa, um prato de lentilha que Satanás dá para a pessoa, ele abdica todo o reino de Deus, de participar das bodas do Cordeiro, de estar com Jesus, por conta de um momento aqui nessa terra de riquezas que o inimigo também é capaz de dar, pois ele ofereceu até para o próprio Jesus. Mas Jesus, naquele período ali, ele é tão sagaz que sabia que Jesus estava com fome. Imagine nós 40 dias sem comer no deserto. Tem uns que nem conseguem, né? Mas tem pessoas também que conseguem. E ele estava tendo a mesma sensação que nós temos, porque naquele momento ele era ser humano. Imagine alguém oferecer todo o reino. Então Satanás, ele não perde tempo, ele aproveita quando nós estamos com muita necessidade, a hora que nós estamos em muita dificuldade, que ele nos oferece um banquete, porque é muito mais fácil nós não resistir e render à vontade dele, fazer qualquer coisa que ele quiser, por conta que nós estamos passando necessidade. Igual quando Jacó ofereceu para o irmão dele o prato de lentilha pela primogenitura, para que ele seja o primogênito. Ele estava com muita fome, tinha saído lá do mato, ele foi e aceitou. Então o inimigo também trabalha assim, ele aproveita os momentos que nós estamos vulneráveis para nos oferecer coisas que parecem bom aos nossos olhos, bom à nossa carne, e nós entregamos todo o nosso comunhão com Deus, toda a nossa dedicação com Deus, por conta de um prato de lentilha, por pequenas coisas. Às vezes não precisa nem dele oferecer muito. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, para nós não cairmos na tentação como Jesus não caiu, mas temos cuidado para nós não cair na tentação como Esaú caiu lá com o irmão dele, lá aceitando um prato de lentilha pelo poder de ser o irmão primogênito, que na época era muito importante, é o que dominava toda a família, e ele por quase nada entregou. Então nós não devemos entregar de forma nenhuma a nossa comunhão com Deus, o nosso compromisso com Jesus Cristo por nada, mesmo que estivermos no deserto, mesmo que estivermos em dificuldade. Mas Jesus sabia, o brilho do mundo nunca vale mais do que a vontade do Pai. Então o brilho do mundo, a riqueza, o poder, nunca vale mais do que o brilho do Pai, porque o Pai, o brilho dele é eterno, o Pai, o brilho dele é verdadeiro. Tem coisas que parecem boas, mas não vêm de Deus. É o deserto, e o deserto serve para abrir nossos olhos. Então tem coisas que parecem boas, mas não é de Deus. Mas se nós aceitarmos o deserto nos abre os olhos para podermos vencer o inimigo em nome do Senhor Jesus Cristo. E este é aquele de quem ele diz: o que vem depois de mim é antes de mim, porque já existia antes de mim. Isso aí João Batista falou, porque Jesus já existia, ele era o verbo e se fez homem, então ele sempre existiu. Ele é que o Deus Pai usou para poder criar todas as coisas, porque ele era o verbo, ele falava. Então ele falou: haja luz e houve luz, haja firmamento e houve firmamento. Então o que estava ali já era antes, só que ele abdicou todo aquele poder de Deus, e ele era apenas espírito, e se tornou Jesus Cristo, o humilde, o que veio para nos salvar através da humildade. Agora, no segundo vinda dele, ele vai vir como rei,
para poder criar o reinado dele e nós vivermos eternamente junto com ele. Mas naquele momento ele veio como servo para se humilhar em nosso lugar, para ser crucificado, para pagar a nossa desvinculação, porque a morte que Deus falou com Adão e Eva é porque eles se separaram de Deus, e através de Jesus essa separação vai ser cancelada e nós uniremos com Jesus, com Deus de novo, o nosso Pai, o nosso papaizinho. Jesus é a ponte para podermos quebrar a maldição que Adão e Eva procurou para nós, que é a desvinculação do Pai, a morte espiritual. E através de Jesus, o nosso Salvador, nós conectamos de novo com o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. João sabia que Jesus era, mesmo vindo depois, ele é eterno, ele é o maior, ele é o Cordeiro de Deus, Jesus é o maior. Hoje, esta palavra vem para nos lembrar: o deserto é o fim e o começo da sua missão. Jesus venceu no deserto e você também vai vencer no deserto. Então, aqui vamos também citar alguns outros versículos falando da história de Jesus. Aqui em Mateus 4, o chamado e a tentação. O que Jesus mostrou para nós aqui? No deserto, ele viu que era o chamado dele para poder ter o ministério dele, para que nós possamos ser salvos hoje. Mas também foi a tentação. Através da tentação e do chamado e do sofrimento é que nós muitas das vezes chegamos na nossa missão. Em Mateus 4:4, mas Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então aqui também Deus deixou bem claro que nós não devemos nos vender por conta de pão. Pão representa riqueza e poder. Pão representa os prazeres da nossa carne. E nós, muitas das vezes, nós temos que abdicar. Não necessariamente, porque Deus também nos dá vida com abundância e viver uma vida regalada. Mas quando nós sabemos que aquele oferecimento ali não vem de Deus, nós temos que rejeitar, como Jesus rejeitou toda a riqueza que do planeta para Jesus. Por quê? Porque ele sabia que o que o Pai tinha para ele era muito melhor. É tanto que depois que ele morreu na cruz, ressuscitou, hoje ele está à direita do Pai. Hoje ele governa todo o universo. Então, quer dizer, muitas das vezes, antes de nós recebermos a vitória de Deus, vem Satanás nos oferecer, parecendo coisas boas, para nós perdermos o maior. Então sempre funciona assim. Por isso que nós temos que prestar muita atenção e sermos prudentes. Em Mateus 4:19, e disse-lhe: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então que Jesus aqui no ministério dele estava chamando que nós também possamos ser como esses pescadores, sermos pescadores de Jesus, estarmos aqui ligados para sermos o pescador de Jesus. Em Lucas 5, o poder do chamado e da fé. Aqui está falando conosco qual que é o poder do chamado e da fé. Em Lucas 5:5, e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Então, eles eram pescadores profissionais e tinham trabalhado a noite toda e não conseguiu pegar nem sequer um peixe. Mas Jesus mandou eles jogar a rede na hora errada, no momento errado. Mas ele falou: pela tua palavra, porque eles tinham fé que mesmo que no mundo natural não tinha nenhuma chance deles pegar peixe, porque no momento que eles trabalhou, no momento certo que
Todo mundo que é pescador sabe que o momento certo para pescar é à noite. Eles não pegaram peixe. Como eles iam pegar peixe de dia, com sol quente, com barulho? Mas eles confiou na palavra de Deus. Então, muitas das vezes em nossas vidas, pode olharmos e não vermos aos nossos olhos humanos nenhuma possibilidade de mudança e de melhora. Mas se nós tivermos fé e certeza da vitória, o sobrenatural pode acontecer em nossas vidas através do milagre do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter essa fé. É claro que sempre temos que fazer a nossa parte, estarmos firmes, mas acreditarmos no sobrenatural também. Acreditarmos que nem tudo é a nossa lógica, nem tudo precisa da nossa lógica. Muitas das vezes as coisas acontecem da maneira que Jesus quiser e do jeito que Ele quer. Igual Ele deixou eles pescar a noite toda e não pegar nenhum peixe. Ele poderia ter ajudado eles no momento certo, mas aí eles iam achar que eles estavam fazendo com o braço deles. Mas como Ele deixou a rede encher de peixe, eles como pescadores sabiam que aquilo ali era impossível, mesmo ainda mais num dia que eles, no horário certo, em tudo certo, eles não conseguiram nada. Então fez com que a fé deles crescesse. Então Deus trabalha sempre com objetivo. Até o milagre que Ele faz de uma cura de uma pessoa, de uma mudança de vida financeira, em qualquer área, de uma enfermidade, de um relacionamento, Ele faz com propósito. E aqui deixa muito bem claro isso. Lucas 5, 31 e 32. E Jesus respondeu, disse-lhes, não são necessários, os sãos não necessitam de médicos. Então, quer dizer, a pessoa que está sã não necessita de médico, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, Jesus deixou bem claro. E Jesus respondeu, disse-lhes, os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, o que Ele quis dizer com eles aqui? No ministério dele, Ele estava atrás dos pecadores para poder ter arrependimento e salvação, não atrás dos justos, porque eles naquela época, e até hoje funciona muitas vezes assim, eles estavam dando muita força, muita visão para quem já era da igreja, para quem já frequentava, quem já era convertido, e desprezava e até mesmo não chegava perto dos que estavam no pecado. E Jesus deixou bem claro que Ele veio para buscar o que havia sido perdido. Então, nós temos que ter a mesma mentalidade dele. Nós temos que pregar para todos. Igual eu estou aqui nessa rede social. Todos vocês que estão assistindo essa programação, essa live, eu não sei de onde vocês são, o que vocês pensam, mas a minha missão é pregar a palavra de Deus. E cada um tem o livre-arbítrio de ouvir, de assistir e se converter a Jesus. Eu sou apenas um vaso para transmitir a palavra de Deus. É dessa forma que nós temos que pensar, é dessa forma que nós temos que agir. João 1, o verbo se fez carne. Jesus se fez carne, que Ele era o verbo antes. João 1, não, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Jesus sempre foi Deus, mas Ele se fez homem e habitou entre nós para que nós possamos receber a vitória de Deus. João 1, 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Ele tirou o pecado do mundo através do sacrifício, para que nós possamos receber a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que esse estudo possa fazer com que nós possamos refletir. Então, já compartilhe essa live, manda para alguém que está precisando de força espiritual, comente aqui e segue o canal,
para continuar recebendo palavras vivas e diretas do trono de Deus. Então compartilhe, que a partir do momento que você compartilhar essa live, eu vou gravar também, vou gravar em pequenos vídeos, vou deixar espalhar em pequenos vídeos. Então se inscreva no canal, compartilhe, para que a palavra de Deus cresça, porque eu sou apenas um vaso, e você também pode ser um vaso. Eu sou um vaso que estou pregando, mas a partir do momento que você compartilhar, a partir do momento que fizer um comentário, você também está sendo vaso de bênção, porque está espalhando a palavra de Deus. E a internet é uma bênção para quem quer espalhar a palavra de Deus. A internet é um instrumento, porque muita gente, uns falam mal e outros não, às vezes não querem nem transmitir nada através da internet, porque não entende que a internet é um instrumento. É igual uma faca. Uma faca serve para nós picarmos legumes, uma faca serve para fazer várias coisas boas, mas a pessoa, se estiver na mão errada, pode ser usada para tirar a vida de alguém. Uma corda serve para salvar alguém, para fazer várias coisas boas, mas serve também para enforcar alguém. Então tudo é instrumento em nossas mãos. Quem vai decidir se vai fazer o mal ou bem é o homem, porque Deus deu livre arbítrio para o homem. Então todas as ferramentas que você tiver em mãos para compartilhar com a sua família, com as pessoas, compartilhe a palavra de Deus. Seja instrumento de Deus, porque nós é que escolhemos o tempo todo se nós somos instrumento de Deus ou se nós somos instrumento para o mal. Então este é o recado que eu dou para todos, para que compartilhe em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos fazer uma oração para encerrar em nome de Jesus. Senhor, entramos na tua presença, papai, para pedir, Pai, que todos que estão aqui nessa concentração de fé, nesse estudo, Pai, possa entender a tua palavra, possa querer, Pai, ser imitador de Jesus Cristo, que nós possamos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a cada dia, de acordo que nós vamos conhecendo a tua palavra, de acordo com o teu Espírito Santo vai tendo liberdade conosco, que nós possamos, Pai, sermos verdadeiramente cristãos, imitadores de Cristo, e em espírito, em verdade, em nome de Jesus. E todas as pessoas que estão nessa live, o Senhor possa visitar e trazer a cura, a libertação, o entendimento, para que todos nós possamos juntos participar das bodas do Cordeiro, e o período que nós vivermos aqui nessa terra, viver uma vida com abundância que o Senhor nos prometeu. É claro que depende do nosso livre-arbítrio de fazer o que tem que ser feito, mas o Senhor está pronto para nos prosperar, o Senhor está pronto para nos trazer uma vida, e uma vida com abundância, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, ajuda-nos a manter nossa fé, integridade, mesmo nos momentos de provação, que possamos buscar tua sabedoria e confiar na tua justiça, porque se nós confiarmos na justiça de Deus e ficarmos firmes na provação como Jesus ficou, e ter maior atenção na sabedoria dele, nós venceremos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e põe em ti a paz. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E quem crê, diga amém, aleluia, e receba as bênçãos de Deus. E nós estaremos aqui em outra oportunidade para continuar esse estudo do Novo Testamento, e nós estamos na história do nosso Mestre, do nosso Salvador Jesus Cristo, e é agradável e gostoso estar falando dele. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, e desde já peço a vocês que a próxima live vocês estejam conosco para continuar falando do nosso Mestre, da história dele, desde criança até a sua subida aos céus. E depois também nós vamos falar dos seus discípulos e dos seus apóstolos, dos cristãos que ficaram aí dando seguimento para a palavra de Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos fortalecer para falar dele sempre. Em nome de Jesus. Ficam com Deus e até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo.